Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, bom dia para todos. Bem-vindos a esse momento de reflexão da Palavra de Deus, nessa quinta-feira, e hoje é dia 15 de maio. Não deixe de dar o seu gostei, compartilhar esse vídeo com a sua comunidade sobre a reflexão do Católico Hoje, que é esse canal que ajuda a nossa comunidade a refletir com mais profundidade a Palavra de Deus. Então hoje o Evangelho, nesse capítulo 13 de João, do versículo 16 ao 20, é uma conversa de Jesus com seus discípulos. Vamos então agora iniciar essa proclamação. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu Senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura: aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje nós estamos nesse contexto da ceia do Senhor, o diálogo em João capítulo 13, que é um ensino muito profundo de Cristo sobre a questão do serviço, a questão da humildade e, inclusive, a questão do mistério da traição. Porque aqui nós temos uma revelação completa, quer dizer, Jesus está refletindo a questão do discipulado ligado à complexidade do coração e das escolhas que nós podemos fazer no amor a Deus ou contra esse amor a Deus, que é o caso da traição. Então, Jesus primeiro ele aponta o serviço como um caminho, é um caminho bastante interessante, é um caminho de crescimento, é um caminho de transformação. Esse é o caminho do serviço, diz ele, que o servo não está acima do seu senhor, entre aspas. Por que ele diz isso? Porque vai acontecer o momento do lava-pés, em que ele, sendo mestre e senhor, se faz servo. E ele inverte a lógica do poder, sem dúvida, porque o poder nós temos uma lógica própria, né? Então, o mestre se faz servo. Isso é uma inversão completa, e a vida dele demonstrou, não é só o momento do lava-pés. Toda a vida dele foi demonstrando e mostrando isso para a humanidade. Se puserdes em práticas isso, sereis felizes, entre aspas. De fato, ele mostra o caminho da felicidade aqui, que quem não serve perde a dignidade e corre um grande risco de não encontrar sentido na sua vida, porque a vida vai fazer sentido de que modo? Se a gente estiver cumprindo o propósito de Deus na nossa vida. Então, e diante desse mundo, né, que glorifica muito o poder e glorifica o sucesso, será que nós estamos dispostos a nos inclinar a se fazer servo? Diante de um mundo que tem uma lógica própria, que quer que a gente viva a lógica do mundo e não a lógica de Deus. Portanto, para fazer isso, a gente tem que abdicar o orgulho antes de tudo. A pessoa que quer se fazer servo, ela tem que abrir mão do orgulho dela, porque senão não consegue. Mas, por outro lado, dentro dessa cena, a gente tem a sombra da traição. Aqui temos o traidor que se apresenta. Então, Deus respeita a liberdade humana. Embora Cristo mostre o caminho, não quer dizer que todos vão escolher esse caminho. Existe o orgulho, né? O Judas, ele aparece aqui como uma imagem muito forte de que Cristo, ele não força ninguém a seguir o caminho dele. Então, Deus nos deixa livres. A nossa liberdade vai escolher o que quiser, enfim. E Jesus, ele inclusive diz no versículo 20 aqui, que receber o outro é receber o próprio Cristo, é receber ele mesmo. Quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. Onde ele está falando de missão. Embora ele está falando aqui do serviço, enfim, da traição, das escolhas erradas que o ser humano pode fazer, ele está falando da missão também, ampliando o significado desse servir a Deus, porque cada pessoa que cruza o nosso caminho pode ser um enviado de Deus. Afinal de contas, ele está revelando, né, que quem recebe aquele que ele enviar, recebe a ele mesmo, onde Cristo pode estar escondido, então, nas pessoas que cruzam a nossa vida e o nosso caminho. Bem, nós podemos fazer uma conclusão bastante óbvia, simples e objetiva aqui, que é esse caminho do servir a Deus, mas entre a cruz e a comunhão. Porque Jesus está unindo dois extremos, como a gente percebe. Tem o serviço bastante humilde, que ele apresenta para os seus discípulos, embora ele todo poderoso, né, lava os pés. Então nós temos o lava-pés de um lado, e por outro lado nós temos a dor da traição. Veja como que nós temos dois polos aqui. Apresenta-se Judas de um lado e apresenta-se o servo do outro lado. Então entre a cruz e a comunhão. Quer dizer, o amor não ignora a fragilidade humana, ela está no nosso horizonte também, porque a gente pode ser o traidor. Em vez da gente ser aquele que vai servir, a gente pode ser aquele que vai trair. A gente tem que colocar isso diante do nosso foco, porque a liberdade realmente é uma faca de dois gumes. E servir como Cristo
serviu. E muitas vezes servir como Cristo, aceitando até ingratidão, aceitando as traições, enfim. Mas no fim, toda a ação de Deus vai ser revertida para o amor, porque o que acontece na vida de Cristo é um exemplo para nós que Deus reverte as situações. Por mais que a gente possa, de fato, ser como Ele, ser como servo e não ser compreendido, mas Deus está vendo tudo isso. Então Deus vai transformando tudo isso numa realidade muito mais transcendente e além do que a gente pode imaginar. Então a felicidade não é a ausência de sofrimento. Se a gente entender a felicidade como, eu não quero sofrer, então nós estamos perdidos, porque esse mundo aqui é um mundo em que a felicidade não é perfeita. Temos que entender isso, aceitar isso e pronto. A felicidade pertence ao outro mundo, pelo menos a felicidade plena e perfeita. Portanto, ser feliz não significa ser ausente de sofrer. E Ele transformou a traição em redenção. Vamos lembrar isso, porque tudo está nas mãos de Deus. Mesmo o mal que acontece nesse mundo, Deus vai reverter para a nossa santificação, para a nossa cura, para a nossa mudança e transformação. Então a gente tem que colocar nas mãos de Deus e unir a nossa vontade à vontade de Cristo. Peçamos nesse momento a bênção de Deus, não esqueça de dar o seu gostei para esse vídeo. Vamos concluir com a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.